Muito boa tarde, está no ar agora Os Donos da Bola, sua melhor hora do esporte regional, nacional e internacional. Hoje eu estou aqui substituindo o Lucas BZK, que meteu o Miguel. Aqui, ó. Como é que é? Eu já tô com a camisa pra onde ele foi, hein? Tá um em spoiler, hein? New York! Vamos lá no Instagram frio. dele, hein? Ó. New Era! Não, eu tô de New Era. É, isso daí. E aí, Pedrão, beleza? Só Tudo alegria? certinho? Mano, só alegria. Hoje, sexta-feira, último dia da semana. E é claro, alguém ficou com dúvidas aqui? Que o Vascão não ia passar um carro no Palmeiras? Pô? Eu tinha certeza, fazia 11 anos que o Vasco não ganhava, mas estava óbvio que ontem ele venceria o Palmeiras. Renato Gaúcho estreando. Renato Gaúcho é maior que Abel já, né? Amigão, cerveja fria, areia quente. Esse é o nosso lema. Renato Gaúcho no Rio de Janeiro. Porra, esquece, o Não cara tem como. é rei. Vamos ver os resultados do Campeonato Brasileiro? Fim da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, mais 4 jogos agitaram a tabela do Brasileirão e aconteceram mudanças importantes. Temos um novo líder e um novo lanterna. E a bola rolou primeiramente para Remo e Fluminense. Mesmo jogando fora de casa, o Flusão foi para cima do time paraense e abriu o placar com John Kennedy aos 16 minutos. Na segunda etapa, Canóbio marcou e sacramentou a vitória dos cariocas por 2-0. E o futebol é maravilhoso por coisas como essa. Encontro do Lanterna Vasco diante do Palmeiras, líder. A lógica seria a vitória do Verdão, que inclusive começou ganhando com esse belo gol de Flaco Lopes. Mas o Vasco soube fazer valer o mando de campo e com gols de Thiago Mendes e Cuiabano, virou o jogo, venceu a partida, saiu da zona de rebaixamento e deixou o Cruzeiro na lanterna. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O São Paulo, mesmo numa semana pra lá de turbulenta, disparou na liderança. Isso porque os comandados de Roger Machado venceram a Chapecoense por 2-0 no Canindé, com gols da dupla Luciano e Caleri, e agora o tricolor abriu 3 pontos na primeira colocação. Por fim, Grêmio e Bragantino empataram em 1-1 com gol sempre dele, Carlos Vinícius, artilheiro do Imortal, e um golaço de Rodriguinho, ex-São Paulo, deixando tudo igual e 1 ponto para cada lado. Pedro Elias, vamos começar pela derrota do Palmeiras primeiro? Vamos destrinchar um pouquinho mais? A vitória do Vascão, cara. É verdade, eu tenho que dar moral pra nós. Dá moral. Apesar do revés do Palmeiras, o gol do Flaco Lopes foi uma coisa à parte no jogo, hein, Pedro? É absurdo. O Lucas Piton aí tentou marcar o pé direito do Flaco, mas ele esqueceu que é canhoto, pai. Cortou pra dentro e já deu aquela chapadinha encobrindo o Léo Jardim. A gente tá vendo aí, ó, jogada pela direita, cortou pra dentro e fez aquele arco, Pedro. Foi um baita golaço. Não, um golaço. O Flaco Lopes realmente nessa temporada, na temporada passada, virou um jogador completamente diferente do que aquele que chegou no Palmeiras, né? Fazendo muitos gols, sendo convocado para a seleção argentina. E imaginar o Flaco Lopes, na atual campeão mundial, que é a Argentina, na próxima Copa, não é nenhum absurdo, né? Não, não. Realmente ele fez uma dupla embaçada com o Vitor Roque, que acabou não jogando ontem, foi poupado com alguns titulares, inclusive a zaga do Palmeiras só tinha 2 a 3 titulares, o Kelvin, o Gustavo Gomes e também o Carlos Miguel, que eu acho que falhou no gol do Vascão, do Thiago Mendes. Ele dava pra, daquele tamanho, acho que dava pra ter conseguido uma coisa melhor. Né? Mas o Flaco Lopes que mudou a comemoração, hein? Tá fazendo um negócio desse jeito. É porque é o Lingers, né, que faz, como é que é? Sim, isso né? aí. Se eu fosse o Flaco Lopes, falasse assim, eu sou o cara que faz isso aqui. E os outros que se dane. Não, tô errado? Já para apimentar a rivalidade com o Corinthians, né? O derby. Mas falando do Lucas Piton nesse lance aí, ô Bernardo Baitelli, você como vascaíno fanático, a torcida do Vasco reclamou do Lucas, né? Sim. Houve até xingamentos de São Januário após esse gol. Qual a sua opinião sobre isso? Até porque quando ele saiu, entrou o Cuiabano, que participou do primeiro gol do Thiago Mendes e fez o segundo gol, inclusive dele. E aí, assim, não teve jeito. Tô cuiabanaço. É isso que eu tava até comentando, né, antes do programa. O Cuiabano é um jogador subestimado. Eu acho que sim. Ele é um cara polivalente, pode jogar de ponta ali na lateral esquerda também. Ele não cansa, né? Fisicamente ele é muito bom. E deu a vitória pro Vascão aí, uma bela estreia do Renato Gaúcho, né? E quem se deu bem também com um novo treinador foi o São Paulo, Pedro Elias. Abre elas porque o Roger Machado vinha em peso, rapaz. Que momento, hein, cara? O São Paulo, quando tá tudo bem, parece que gosta de caçar confusão, problema. Tava tudo certo com o Crespo, nos últimos 10 jogos eram 8 vitórias, um empate, só uma derrota só. E aí ele resolveu trocar, né? Trouxe o Roger Machado,
Sim. que chegou com uma pressão enorme, né? Sem muito apreço da torcida, mas estreou num jogo, convenhamos, dos sonhos, né? Verdade. Em casa contra a Chapecoense, que não é o time mais forte do campeonato. Venceu, fez a obrigação, jogou bem, inclusive, né? O São Paulo criou muitas chances. Só que assim, não é aquele teste para falar, pô, o Roger Machado realmente é o cara, né? Ele fez a obrigação, mas pelo menos tirou uma leve pressão, até a torcida gritou o nome dele no final do jogo. Então foi uma estreia boa para tirar esse peso das costas, mas a gente sabe, se vier alguma derrota na próxima rodada ou uma sequência de maus resultados, a pressão da torcida vai ser forte em cima dele, mas principalmente em cima do Rui Costa e do Rafinha, né, que decidiram trocar o Crespo pelo Roger Machado. Acho que o Roger Machado ele fez o feijão com arroz, colocou o melhor time que o São Paulo tem à disposição e contou também com uma dupla embaçada, né? O Luciano e Caleri marcando os gols da partida e também contou com um batalhão que se superou. Marcos Antônio, Bobadilha, todo mundo jogando acima da média e fez a alegria do torcedor. Pedro, bora falar dos jogos que vão acontecer nesse final de semana pelo Brasileirão? Bora! A quinta rodada mal acabou e a sexta já vai começar. No Brasileirão é assim, não existe tempo para respirar. E nesse final de semana tem clássico, briga pela liderança e, claro, todo mundo querendo fugir do Z4 da competição. No sábado às 6h30, o Vitória recebe o Atlético Mineiro no Barradão, na porta da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. Os baianos precisam demais da vitória, enquanto o Atlético mira o G8. Às 8h30, clássico no Newton Santos. O Botafogo recebe o Flamengo, enquanto o Glorioso está com uma ressaca daquelas após a eliminação na pré-Libertadores. O Flamengo vive o melhor momento na temporada, com título carioca e vitória no Brasileiro. No domingo, às 4h, o desesperado Internacional, penúltimo colocado, recebe o Bahia no Beira-Rio. No mesmo horário, outro clássico, dessa vez paulista. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro, com a expectativa da volta de Neymar com a camisa do Peixe. Fechando os jogos das 4, o Fluminense, terceiro colocado, quer manter a boa fase e recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Já às 6h30, o Palmeiras quer recuperar a liderança e recebe o Mirassol, que quer embalar a segunda vitória consecutiva. Também às 6h30, o Coritiba, na 7ª colocação, mira o G4 do Brasileiro, enquanto o Remo vai ter de atravessar o país para sair da zona de rebaixamento. No mesmo horário, o Bragantino recebe o São Paulo. O tricolor do Morumbi quer manter a liderança da competição e abrir maior distância do segundo colocado. Fechando os jogos, o Lanterna Cruzeiro recebe o ex-Lanterna Vasco da Gama às 8h30 no Mineirão. Já não vejo a lanterna, cara. A luz está segue variando. O 16º, que o 15º disparou, né? Amigão, filho, agora esquece. Tá o Renate, filho. O Renate tá impossível. Mas falando desse jogo, Vasco e Cruzeiro na última colocação da tabela. O que você pode esperar? Obrigação vencer o Cruzeiro ou um pontinho e você já sai de sorriso aberto? Acho que jogando em Minas Gerais a situação fica ainda mais difícil, até porque o Cruzeiro tem que correr atrás nesse início de campeonato. Foi, né, campeão mineiro em cima do Galo, inclusive ganhou no boxe também. Mas eu acho que o Vasco agora, torcedor, tem condições de arrancar um pontinho lá em Minas Gerais, porque vai jogar a responsabilidade pro Cruzeiro, que precisa dos 3. Mas é aquela coisa, os 90 minutos são muito longos. E o Vascão, Vasco, como né? fez ontem no segundo tempo contra o Palmeiras, mesmo o Palmeiras mexido, não interessa. O Vascão vai falar e ganhar o jogo. Eu quero saber de você, Pedro Elias, o São Paulo contra o Bragantino. Uma rivalidade recente, hein, velho? Pois é, o São Paulo sempre se dá mal lá em Bragança Paulista, né? Nunca venceu o Red Bull lá em Bragança, desde quando ele mudou, né, pra Red Bull. Mas ele venceu agora, o último jogo, né, nas quartas de final do Campeonato Paulista, acabou com esse tabu, incômodo tabu. Quem sabe o raio caia 2 vezes no mesmo lugar, o São Paulo aproveitando nessa boa fase. E o Bragantino não tá lá na melhor fase possível, então eu acho que é possível sim o São Paulo vencer lá. Mas o empate também não tá de mau tamanho não, o São Paulo vai pegar uma sequência Bragantino e Atlético Mineiro por fora de casa. Então um pontinho não é ruim, 3 pontos, claro, seria o ideal. Mas também temos clássico, né? Verdade, ó. Santos e Corinthians jogam, hein? né? E o Ancelotti vai estar de olho no Neymar, porque não jogou na rodada passada contra Será que ele joga? o Mirassol. Agora é a vez do Neymar mostrar serviço. Não jogou porque não é porque estava lesionado, é por controle de carga. Aí vamos ver se contra o Corinthians na Vila Belmiro, o Ancelotti vai ver um Neymar diferente. Mas é aquela coisa, a convocação sai dia 16, segunda-feira, então realmente são os últimos 90 minutos para o Neymar mostrar serviço para o Ancelotti e convencer o velhinho se vai levar o Neymar nesses amistosos contra França e Croácia. Eu quero saber do senhor Henrique Elias Paulo Lima Ferreira. Você acha que o Neymar vai se dar bem no jogo contra o Corinthians?
Cara, o Neymar, ele tem um talento, né, insuperável no futebol brasileiro atualmente. É o melhor jogador com a bola no pé. Mas o problema é que são 90 minutos, tem que correr, né, tem que se doar. Então tem que ver como que ele vai estar fisicamente. Com o Ancelotti assistindo, o Neymar, em tese, querendo ir para a Copa, eu acho que ele vai tentar mostrar serviço, porque, como você disse, é a última chance dele para ser convocado. E se ele acabar com o jogo, Bernardo, segunda-feira, a pressão no Ancelotti vai aumentar para a convocação do Neymar. E qual que é a sua análise? Você acha que o Neymar vai? Minha avaliação é essa. Eu acho que o Neymar ele tem que ser convocado para esses amistosos. E aí sim, vestir a camisa da seleção depois de 2 anos aí. E aí sim, ir para a Copa do Mundo, que é o que eu desejo, mesmo não sendo titular absoluto nesses 11 iniciais do Ancelotti. Mas a minha avaliação é que o Neymar vai ser convocado e aí sim também vai ser convocado para a Copa do Mundo. Beleza, palavras fortes. Com isso, bora pro intervalo, Bernardo. Daqui a pouco tem mais os donos da bola para você. Já aconteceu de você estar pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o carneirinho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saía da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou o carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Amigo, me vê um Vale Cap e me fala uma coisa. Porque eu conheço muitos ganhadores do Vale Cap e nenhum dos outros. Porque o Vale Cap só vende no Vale do Paraíba e Litoral. São menos pessoas concorrendo. Ah, é verdade. Então me vê 2, porque esta semana eu vou ganhar. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, R$300 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. Neste domingo, no programa Voz do Trabalhador, converso com Hélia Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, para falar sobre os 70 anos de existência da entidade, que é um dos maiores sindicatos do país. A Voz do Trabalhador, domingo, 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, Pedro Elias, está na hora de futebol regional. Amanhã inicia o quadrangular e o São José enfrenta o Sertãozinho fora de casa. Chegou o momento mais aguardado pelo torcedor joseense. Nesse final de semana, começa a disputa do quadrangular da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 para o São José. Daqui pra frente, cada jogo é uma final. Uma derrota pode custar o sonho do acesso. Serão 6 jogos, casa e fora, contra Ferroviária, Sertãozinho e Juventus. Os 2 melhores do grupo estarão classificados para a semifinal para disputarem o jogo do acesso. E a caminhada joseense começa nesse sábado. A Águia do Vale enfrentará o Sertãozinho às 7h15 da noite, fora de casa. E foi justamente o Sertãozinho o último adversário enfrentado pelos joseenses. O jogo marcou o fim da invencibilidade de Jorge Castilho à frente do time do Vale na derrota por 2-1 em pleno Martins Pereira. Inclusive, o São José terá que quebrar um tabu. Ainda não venceu nenhuma equipe desse grupo do quadrangular final. Empate contra a Ferroviária e derrotas para Juventus e Sertãozinho. Ah, e um detalhe, todas essas partidas foram no Martins Pereira. Mas Jorge Castilho fora de casa tá invicto. São 5 jogos e 5 vitórias. 100% de aproveitamento, um desempenho absurdo. E claro, tudo que o torcedor joseense mais quer é que esse rendimento continue no sábado. Pois é, Bernardo Baitelli, o São José vem forte para esse jogo porque fora de casa o castilismo reina, né? Porém, o Sertãozinho tem um dos artilheiros do Campeonato Paulista, que é o Luqueta, com 7 gols, e também o Matheus Prado, que inclusive fez 2 gols no São José. 5 gols marcados, o camisa 10 aí, e o atacante em sintonia. O São José tem que tomar bastante cuidado, porém o São José tem uma ótima defesa, né, Bernardo? Até porque também nesse último jogo da primeira fase, justamente contra o Sertãozinho, apesar do revés dentro de casa, o São José tava aquela coisa, né, Pedro? No meu ponto de vista, ele já estava classificado, o Sertãozinho veio para confirmar ainda mais a classificação, então não foi aquele jogo 100% no meu ponto de vista. Acho que agora, no quadrangular, o São José tem totais condições de ir lá para Sertãozinho e vencer
e trazer os 3 pontos aqui para São José dos Campos. E eu também acho que o Sertãozinho é o adversário mais fraco desse grupo 3, com Ferroviária e também com a Juventus. E eu acho que o São José tem totais condições de vencer. Então quem sabe de tudo e mais um pouco de São José Esporte Clube é ele, o Antônio Carmo, no Carmopédia. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Estamos nós aqui, Carmopédia no ar, nesta sexta-feira, em que a gente está chegando à véspera do início da outra fase do Campeonato Paulista. Com toda a nossa equipe aqui, BZK descansando de folga, mas o Dom Pedrito Elias e o Bernardo Baitelli estão firmes aqui para fazer o que é de melhor e mostrar para você aquilo que acontece no esporte da região. Gente, é o seguinte, São José estreia amanhã pegando a equipe do Sertãozinho lá no estádio Frederico Dalmasso, lá na cidade de Sertãozinho. Olha, eu entendo que vai ser um jogo absolutamente diferente do que aquilo que a gente viu sábado passado no Martins Pereira. É uma outra história, o São José entrou em campo classificado, o Sertãozinho jogou por um empate, fechou o time, foi no contra-ataque. E amanhã? O Sertãozinho, claro, não vai, imagino eu, sair, abrir o time, sair tudo pro jogo, não. Mas vai jogar em casa e a abertura é da fase, o Sertãozinho sabe que precisa dos 3 pontos. Para o São José, minha gente, nessa fase, é o seguinte, empatar fora, ganhar em casa é uma maravilha. Só que com o Jorge Castilho, o São José fez 5 jogos fora e ganhou todos. Por que então não seguir essa toada aí, ganhar mais um jogo fora? Vai ser diferente, o São José entra com outro espírito, não tem jogador novo, não tem contratação aí que o torcedor queria de impacto, um atacante, um jogador de ponta, não tem. Então o São José vai com o seu elenco na tentativa de buscar uma primeira vitória. E é possível, viu? O jogo é igual, não é porque o Sertãozinho ganhou da Águia no Martins Pereira semana passada que já está tudo consumado. Fosse um mata-mata, seria diferente. Aí o Sertãozinho teria uma vantagem, jogaria pelo empate. Agora começa uma nova fase e é importante largar bem, porque depois de pegar o Sertãozinho, o São José receberá o Juventus e depois a Ferroviária no Martins Pereira. Se ganha o Sertãozinho amanhã e depois consegue bons resultados no Martins Pereira, já praticamente deixa encaminhada a sua classificação e é isso que o torcedor da Águia quer, tá bom? Segunda-feira a gente mostra tudo aqui pra vocês. Aproveite bem o fim de semana, hein? Juízo, se cuide, até mais. Valeu, Carmo, muito boa sorte para o São José nessa primeira partida do quadrangular final. Mudando de assunto agora, neste sábado, o Jacareí Futebol Clube entra em campo e encara o Barretos dentro de casa no estádio Duca Muzano às 3 da tarde. O time do Vale está na 7ª colocação e vem de 7 jogos consecutivos de invencibilidade. Porém, enquanto isso, o Barretos é o líder da Série A4 com 21 pontos conquistados e nenhuma derrota até aqui na competição. Jogo complicadíssimo, hein, Bernardo Baitelli? Olha só, o Jacareí, ele tá recebendo os melhores da competição dentro de casa. Pois é. Foi com a Inter de Bebedouro, que caiu até aquela chuva também na cidade de Jacareí, teve que adiar a partida, e vai receber agora o Barretos, que é o novo líder da competição. Mas é aquela coisa, o Jacareí tá muito bem, ele já não perde há mais de 5 rodadas, 7 jogos, então tem totais condições sim de fazer um jogo grande contra a equipe do Barretos. E a gente está na torcida aqui dos Donos da Bola, pro Augusto Ambrogi, o nosso treinador de Jacareí. Tem que falar do Augusto Ambrogi, inclusive, mesmo, Bernardo, porque o Jacareí está a 7 jogos consecutivos sem sofrer um gol sequer na Série A4. Legal, a defesa. 7 jogos seguidos de invencibilidade, tomou gol nas 2 primeiras rodadas e depois não tomou mais gol. Até porque na primeira rodada que a gente foi lá fazer o jogo, tava uma baita água, aí sim, não teve como ajudar a equipe do Jacareí, mas depois que teve a bola rolando, a defesa parece muito sólida, Pedro. Muito bom, muito bom. Agora bora falar de futsal, Bernardo Baitelli. Vai começar a temporada 2026 pro São José Futsal na Liga Nacional. Esses são os times que vão representar a competição. Diretor, bota na tela aí os jogos dentro ou fora de casa, meu parceiro. Em casa, Jogos em casa. Estreia contra o Santo André dia 17/4 às 7h30 da noite. A gente ainda não sabe qual que vai ser o local exato, porque era o tênis clube, né? Mas aí jogaram no Alto Santana, jogaram no Teatrão, ainda estão buscando algum local fixo para jogar e mandar esses jogos. Aí depois tem Campo Mourão, Tubarão, e aí sim a galera vai se estendendo ao longo do ano. Pedro! Bora ver então, fora de casa, olha só o primeiro jogo do São José fora de casa, o Atlântico de Erechim, um time muito forte, né, que sempre chega muito bem nas fases finais.
Então o São José já vai estrear daquele jeito, né? Pra ver como é que tá o time para essa temporada, que teve muitas mudanças. Sim. Bora ver se vai dar liga agora, porque ano passado o time ficou na 20ª colocação e o torcedor joseense quer uma campanha melhor, claro, em 2026. A gente vai pro intervalo agora, gente. A gente já vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais donos da bola. O povo brasileiro sabe que educação sempre foi o melhor investimento. E foi para que a gente continue na escola e complete o ensino médio que surgiu o Pé de Meia. A gente tá marcando presença e os resultados também. A frequência às aulas melhorou e o número de alunos fora do ensino médio caiu pela metade. Já são mais de 6 milhões de beneficiados e crescendo. Programa Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, a nossa equipe entrará ao vivo no Manhã na Band, com muitas promoções. Venha para o Mega Feirão Novo Lar, na Avenida Tancredo Neves, no Jardim Novo Horizonte. E conheça a última chance de comprar o apartamento dos sonhos. Você não pode perder. Blitz na TV. Oferecimento Novo Lar, de portas abertas para o seu sonho. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola e agora eu tenho um recado muito importante para você. Muita gente começou uma faculdade, mas teve que parar. Falta de tempo, dinheiro, trabalho, isso acontece. E a Cruzeiro do Sul Virtual existe justamente para quem quer recomeçar. Na graduação EAD, você estuda no seu ritmo, de onde estiver, com cursos focados no mercado de trabalho. E com diploma nível superior, a renda pode aumentar em até 126% segundo o IBGE. Com mensalidades a partir de R$ 99,00, dá para retomar esse sonho agora. Aponte a câmera do celular para o QR Code e faz sua inscrição. É tudo online. Recomeçar também é avançar. Cruzeiro do Sul Virtual. Escolha ter estrela. Pedro Elias. É isso aí, Bernardo Baitelli, Cruzeiro do Sul tá demais. Agora bora falar do Mundial de Seleções. A gente trouxe um balanço para vocês sobre a preparação para o Mundial e tem também um goleiro lendário que talvez vai jogar mais uma Copa do Mundo. Faltam exatos 90 dias para o Mundial. E a presença da seleção iraniana virou dúvida após um dos países anfitriões estar em guerra no Oriente Médio. A seleção iraniana está no grupo G do Mundial, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Caso seja oficializada a saída, outra seleção terá que ocupar a vaga deixada pelo Irã. O substituto virá da Confederação Asiática de Futebol, e quem deve ocupar essa vaga tem grandes chances de ser o Iraque. O país, no entanto, pode garantir a vaga vencendo a repescagem intercontinental contra a Bolívia ou Suriname em Monterrey, no México, no dia 31 de março. E se o Iraque perder essa final da repescagem? Mesmo assim, ocupará a vaga do Irã na Copa do Mundo por conta de ser a equipe que ficou mais próxima de se classificar. Se a seleção iraquiana vencer a repescagem e se classificar para a Copa pela primeira vez desde 86, a próxima equipe asiática na fila seria o Emirados Árabes Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nas redes sociais que os iranianos são bem-vindos para disputar o Mundial no país, mas não acredita que seja apropriado eles estarem lá para a própria segurança e vida. Além dessa notícia, se preparem para o maior goleiro das Copas estar mais uma vez fechando a baliza mexicana. Estamos falando de Guillermo Ochoa, que aos 40 anos de idade pode ser titular mais uma vez no Mundial. Havia uma dúvida se o goleiro seria convocado, mas pode virar certeza após o arqueiro titular sofrer uma grave lesão. Luiz Ángel Malagón sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na vitória por 1-0 sobre o Philadelphia Union na última terça-feira pela Liga dos Campeões da CONCACAF, a Conca Champions. Com isso, Ochoa vive a expectativa de ser convocado e de se tornar, de maneira isolada, o jogador mexicano com mais disputas em Copa do Mundo. Até aqui o goleiro disputou 5, mesmo número do arqueiro Antônio Carvajal, o zagueiro Rafael Marques e o meia Andrés Guardado. Tomara que não cruze o caminho do Brasil. Você tem medo do Ochoa, né? Eu tenho muito. Já sonhei, tive muitos pesadelos com o Ochoa, mas também ele não nos afetou tanto assim, até porque nas vezes que o Brasil enfrentou o México, deu Brasil. Mas é aquela coisa, demorou pra conseguir fazer o gol no México, velho. Pois é, não, mas o Ochoa parece aquele cara assim, que ele fica congelado por 4 anos
Aí chega a Copa do Mundo, descongelam ele aparece. Porque se você perguntar pra qualquer pessoa na rua aonde que o Ochoa joga, duvido que ele vai conseguir responder. Sei lá, qualquer pessoa. Você sabe onde ele joga? Ah, a gente tava vendo, né? No Chipre. Ele joga no Chipre mesmo, mas também... Quem joga mais no Chipre? Limassol. Acho que, cara, o Ochoa, ele realmente... Eu tenho medo desse cara, mas também acontece porque uma lesão do goleiro considerado titular, uma lesão séria no tendão de Aquiles, vai ficar fora do Mundial com certeza. Abriu espaço aí pro Ochoa de 40 anos. Tudo conspira pra ele jogar a Copa do Mundo, né? Quando ele pede a vaga, o titular vai lá e machuca. Triste pro titular, mas o Ochoa realmente tem uma aura de Copa do Mundo. E falando sobre isso, inclusive, Irã vai jogar, não vai jogar, que confusão danada. E quem perde é o futebol, né? Porque o Irã conquistou dentro de campo essa vaga. Sim. É meio chata essa situação, né, Bernardo? Conflitos extra-campos, né? A gente tá falando de coisas muito maiores aí, envolvendo muitas vidas também. E o presidente Donald Trump falou, vocês são bem-vindos na Copa, mas eu não aconselho vocês virem pra cá por conta da própria segurança. Então, assim, imagina se eu fosse o Irã. Vou lá de rolê na Copa do Mundo e não volto mais. Pode vir, mas... você pode perder a vida. É tipo isso. É isso. Porra, que recado legal, né? Bem tranquilinho pro Irã e lá pros Estados Unidos neste momento, né? Mas agora falando da maior seleção do mundo, a seleção brasileira. A camisa azul, a camisa 2 do Brasil foi divulgada. E Bernardo Baitelli, o que você achou dessa camiseta? Cara, detalhes em preto, né? O azul clássico do Brasil. Eu não entendi o Vitor Roque ali nessa foto, ele do lado do Vinícius Júnior, mas tudo bem. Acho que, mano, essa camisa vai ser a primeira vez que uma marca de basquete, né, a Jordan, em parceria com a Nike, obviamente, vai patrocinar uma camisa de uma seleção brasileira, justo, a camisa da seleção brasileira. Agora eu quero saber, vocês gostaram desse tom de preto com azul, a marinha, essa coisa, essa mistura aí, esse tie-dye que virou moda no Brasil antigamente, Pedro? O que você acha? Eu não sei, não tô sério. Tem uma opinião. Tô com uma interrogação imensa no meu cérebro aqui. Pois é, ela dividiu um pouco opiniões, né? O pessoal mais conservador, né, mais tradicional, não gosta dessas mudanças, acha que a camiseta da seleção brasileira é sagrada, né? Não muda nada, não pode mudar. Mas também o pessoal mais moderno gostou das mudanças. Cara, de verdade, assim, eu acho bonita essa camiseta, não achei feia, não. Entendo quem não gosta também, né? Mas eu não achei feia, eu acho uma camiseta bem comprável, sabe? Pra dar um rolê no shopping. Na rua, né? Dá pra sair num date ali também, vai ali, ó, com o seu terno, que é a camiseta da seleção brasileira. Eu acho que dá pra usar sim, mas claro, divide opiniões, porque tudo que muda drasticamente gera o debate, né, Bernardo? Na minha opinião, camisa não entra em campo. Quem entra em campo realmente são os jogadores. A camisa da seleção brasileira é penta mundial, mas a gente tem aí que muita gente não foi nem um pouco. Mas falando sobre a primeira camisa, né, dos últimos anos, o Brasil usou um amarelo meio tom verde-limão, né? Aquele ali eu acho feio. Extravagante. Eu acho que o amarelo tem que ser amarelo mesmo, né? Tem que jogar bonito. Brasil. E tem que trazer o Hexa pra casa. Pois é. Agora, bora conversar com um craque também, né? O homem, a lenda, Luiz Eugênio. Luiz Eugênio, uma coisa só pra falar pra você. Fala comigo. Tem que te falar. A minha mãe é sua fã. Ela sempre eu já encontrei a sua mãe, inclusive eu fui fazer uma reportagem numa escola da região e encontrei a sua mãe. Eu lembro disso até hoje. Solange Elias sempre fala, o Eugênio ele é muito legal, ele sempre elogia o programa, apresenta muito bem. Abraço, então, dona Solange. Tem uma grande fã. Que bonitinho. Aqueceu meu coração agora, dona Solange. Obrigado, viu? Faz uns 2 ou 3 anos que eu a encontrei. Que bacana. Gostei muito da camisa, viu? Eu achei legal. Bonita a camisa, bonita. Eugênio, a gente fica nessa, bom jornal e até segunda-feira, valeu? Bernardo Baitelli, é só alegria com a vitória do Vasco, né?